mas uma coisa que eu estava lendo algumas coisas sobre o Rivotril no Cielo, e até o consumo dele dessa forma desordenada, descontrolada, exacerbada, pode evoluir para doenças mentais muito mais graves, por exemplo, uma psicose, né? Sim. E assim, eu acho que as pessoas não se tocam de que aquele problema de saúde mental dela, que pode ser uma coisa focal, pode ser cuidada ao longo do tempo com terapia, ser estourada, né? pode ser potencializada para algo que, assim, dentro do mundo da saúde mental, né, as psicoses são altamente incapacitantes, né? A pessoa que tem um quadro desse, a gente sabe, a história médica e clínica e da psicologia é muito clara, né? Os hospitais psiquiátricos não deixam mentir, né? Os prejuízos que esse tipo de transtorno mental pode causar, né? Um desencadeamento de uma esquizofrenia, né? Se você já tem Você já tem algo de base, né? A psicose, gente, só pra gente retomar, né? Porque pra gente é muito tranquilo. É a fuga da realidade, né? Então entram alucinações e delírios. Então o que tá dentro disso? Esquizofrenia e bipolaridade. Mas talvez eu não tenha essas doenças e tenha esses sintomas, que é o que ele tá falando, numa superdosagem, numa dosagem que não é pra você, ou numa junção com álcool, você pode aí entrar num processo de fuga da realidade. Que é você talvez falar coisas, né? Você ouvir coisas, sentir coisas. Então imagina, você entrar num quadro psicótico por conta de um uso de uma medicação que vocês acham que tá tudo tranquilo. Porque entra essa última pergunta também que você me fez, que a gente acabou não entrando aqui, que é por que eu acho, né, que isso tá acontecendo, né? Por que a gente acha que isso tá acontecendo? Por que a gente também pensou em fazer esse vídeo informativo? Tem alguns fatores, né? Tem a falta, às vezes, de conhecimento, eu acho, apesar de ser um médico, às vezes ele tá fazendo na boa vontade, como o Léo já falou, mas às vezes ele não tá entendendo essa questão das interações, né? Como que ter um remédio desse em casa pode afetar, porque a pessoa pensa assim, não vai fazer nada, é só pra dormir. E a gente tá falando aqui, pontuando vários efeitos adversos, né? Tem a questão de ser uma medicação barata, então ela é muito prescrita por causa disso. É um dos medicamentos mais prescritos hoje, né? Em SUS, essas coisas. Então você vai no psiquiatra, você fala que você tá com ansiedade, ele vai passar um antidepressivo e um benzodiazepínico, de cara. Assim. E ele não vai te alertar, olha, um remédio que no máximo pode ser usado por 30 dias, ele é um SOS, ele não é uma medicação contínua, sabe? Não estão preocupados com isso. E terceiro motivo, as indústrias farmacêuticas. Então, eu particularmente tenho contato com esse tipo de público também lá na clínica, e são pessoas que ficam assim, não fala disso não, a empresa não fala disso, a empresa fala que é tranquilo. Eu falei, claro, a empresa está preocupada. Não está preocupada em falar que gera dependência, que altera movimentos, né? Coordenação motora, que altera a visão, que altera cognição. Não está preocupada em falar com isso. Está preocupada em prescrever, porque eles ganham pelo número de prescrição. Entende? Então tem toda essa questão. E aí a gente tem outros fármacos que tratariam essa insônia, por exemplo. A gente tem algumas classes de antidepressivos novas hoje, multimodais, que tratam isso, os antipsicóticos em dosagem baixa. Então, assim, ou seja, a gente tem outras formas de tratar, tá, gente? Então, assim, a gente não é contra, não é que a gente tá fazendo uma coisa... É algo que tem que ser informado para vocês, que é uma medicação que é potencialmente perigosa a longo prazo, né? Então, a gente tem que falar sobre isso. Aí, quando vocês procuram uma ajuda de um psiquiatra, né, de preferência um psiquiatra de confiança, que você acompanha aí, que tenha... Tem que ter um acompanhamento. Que tenha um quadro de estudo constante, que a gente é muito fácil você identificar isso hoje, né? Sim. Quem são os profissionais, qual a área que ele atua, né? Então, ele com certeza ele tem um conhecimento suficientemente necessário para passar a medicação conforme o que tem que ser feito, acompanhado por terapia, por exemplo, os psiquiatras com os quais eu converso, trabalho, sempre me dão algum tipo de feedback, voltou aqui, né? Na consulta estava assim, assado. Regulei isso, aquilo, os meus também que trabalham comigo, a mesma coisa. Assim, essa interação é importante, né? Então é muito importante. Agora, se você se abdica dessa possibilidade de se conhecer e se auto-intitula no poder de se automedicar, a automedicação no Brasil já é algo tradicional, né? Todo mundo tem lá seu
seu Sorine em casa, sua caixinha de medicação. Sua caixinha de remédio, né? Mas eu acho que ele se expandiu para esses remédios psicotrópicos de uma maneira muito cancerígena, né? Parece que é maior, essas muletas subjetivas que a gente tem guardado na caixinha do remédio não são mais aqueles remédios inofensivos ali de um omeprazol, uma vez na vida na morte, né? Mas se bem que também tem gente tem seus riscos, tem seus né? riscos também, mas eu acho que os remédios de cunho psiquiátrico, eles têm uma possibilidade maior de causar uma desestruturação ao médio e longo prazo maior do que outros tipos de remédios que vão causar doenças, mas eu acho que o nosso órgão mais importante é o cérebro. Totalmente, ele controla então, tudo. Se a gente tem alguns tipos de medicação que vão atuar diretamente ali, né, modificando o comportamento, modificando pensamentos, produzindo ações às vezes involuntárias, né, a gente vê esses surtos. Postei recentemente, né, depois tem até aí no Instagram que eu postei, um rapaz que pegou um carrinho de supermercado e tacou na mulher no meio do supermercado. E aí parece que ele fazia acompanhamento psiquiátrico, reza a lenda que estava sendo isso, que ele não estava seguindo a medicação e que de repente ali a pessoa parece ter um traumatismo. Então veja a gravidade que isso no trânsito, né? Tem alguns remédios que deixam claro que o próprio benzodiazepínico, o Rivotril, ele tem lá na bula que você não pode dirigir. Ele tem lá, mas você acha que o povo tá fazendo isso? Não, tá tomando seu Rivotril e dirigindo maravilhosamente. Achando que tá tudo bem. achando que o metabolismo é só aquilo dali, que aí entra um pouco do álcool também. Metabolismo, gente, de 10, 12 horas de álcool, tá? Então assim, não tô bêbado, tomei Coca-Cola, tomei café, comi doce. 12 horas, se a gente fizer o bafômetro, pega. Entendeu? Então, assim, dependendo da pessoa, pode ser mais, pode ser menos, de acordo com o peso, com essa coisa toda. Mas é a mesma coisa para medicação, você não pode dirigir. Então, assim, o certo seria esse, né? Mas aí o povo tá tomando isso. E, assim, trazendo um pouco da realidade do consultório, né? Eu faço avaliação psicológica de manuseio de arma de fogo e tem a entrevista semi-estruturada, que geralmente a gente usa. E eu, modéstia à parte, eu sou bem duro na entrevista, né? E às vezes a gente quer saber se a pessoa que vai portar uma arma de fogo, veja bem, portar uma arma de fogo, né? Instrumento que é feito para matar e ferir. Né? Pode ser usado para defesa pessoal, mas serve para matar se alguém estiver te atacando. Sim. Ou seja, o objetivo dela é esse. E a gente pergunta, você tem certeza que você não faz nenhum tipo de medicamento psicotrópico, você não vai a psiquiatra, você não faz nenhum tipo de acompanhamento medicamentoso, não, aí eu vou forçando um pouquinho, mas se mentir vai acontecer isso, né? Se eu descobrir que você está mentindo, vou fazer a comunicação, a Polícia Federal, que a sua entrevista foi assim. Não, mas esse remédio aqui, com né? Você falou que não tomava nenhum, ou seja, até o escamoteamento, né? A maquiagem para outros aspectos que o remédio, esta informação é importante, ela é negligenciada. Totalmente. Ou seja, nós temos aí é o submundo, né? Nós temos a subnotificação, as pessoas dizem que não consomem, né? E o consumo exacerbado de maneira fora de controle médico, ou seja, a pessoa toma sem nenhum tipo de ou porque está em casa, porque o que me chama a atenção de alguns psiquiatras é um SOS, mas não explica que esse SOS é com tempo determinado, que é isso que a gente falou aqui, que fica guardado, gente, são 30 dias. E aí a gente falou de profissionais, a gente sabe captar profissionais bons. Por exemplo, esses dias eu tava vendo um vídeo de um neurologista que ele falou igual a gente tá falando aqui. Ele falou, gente, benzodiazepínicos não foram feitos para ser usados por mais de 30 dias, a gente tem outras medicações para tratar a insônia. Eu falei, nossa, que maravilha! Esses profissionais, assim como a gente, são profissionais que têm uma fala única, a fala das neurociências. E aí você capta isso de longe. Então a gente está produzindo aqui um material justamente para isso, né? Exatamente. Pra gente mostrar que a nossa fala é única. Quando você está estudando, quando você quer o melhor para o paciente, é uma fala
local só. Exatamente. Então... Pois é, pessoal, vamos terminar por aqui. O assunto é longo, a matéria é complexa, a gente pode passar aí horas falando sobre isso, né? Existem outros medicamentos também que são interessantes, depende de uma outra oportunidade a gente está falando sobre eles. Mas eu acho que a recomendação é simples. Primeiro, a gente sabe, a gente ouve isso, mas encarne isso, né? Evite tomar esse tipo de medicação de maneira aleatória. Eu sei que às vezes os dias são difíceis, a gente passa dias muito apertados do ponto de vista afetivo, pessoal, profissional, familiar, e a gente quer esse SOS como se ele fosse uma constante, mas evite usar ele de maneira aleatória. Procure sempre a orientação de um médico psiquiatra sobre como usar a medicação. Mantenha a sua terapia em dia, que ela junto com a intervenção medicamentosa também é uma potencializa a sua melhora. O outro. Então, assim, eu acho que o recado é simples, né? A mensagem é essa, né? Não é uma mensagem de psicoterror para assustar, mas a gente precisa fazer essa advertência. Nós, como profissionais da saúde, que estamos aqui no consultório diariamente vendo isso, né? Sentindo isso, acaba que a gente se vê na obrigação social de produzir esse material, de informar. A Kézia é super especializada nisso aí, por isso que eu tive prazer em convidá-la aqui para poder apresentar essa temática para vocês e essa questão. E estamos aí, qualquer coisa, o Instagram está aí, da Kézia também. Estamos dispostos aí para poder conversar. Kézia, obrigada. Muito obrigado por ser parceiro. Obrigada, querido. Valeu, gente, um abraço, até mais. Tchau.